Evangelho que escreveu João, no capítulo de número 8, e o versículo de número 12 diz assim: Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terás a luz da vida. Ainda o versículo 4 do capítulo 9 diz assim: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém? Irmãos, Jesus, ele nos chama a atenção, exortando a igreja, para que nós venhamos fazer as obras que ele fez, realizar as mesmas coisas que ele praticou, enquanto é dia, ou seja, enquanto nós temos o tempo, enquanto os nossos olhos estão abertos, enquanto há fôlego de vida. Façamos as obras que Jesus fez, porque logo vem a noite, ou seja, chegará um dia ou um tempo que não haverá em nós força, que não haverá em nós vigor, que não haverá em nós vida, para que possamos realizar aquilo que ele espera que realizemos. Quando Jesus ele profere estas palavras, ele nos dá a entender que existe uma obra a ser realizada e que o desafio da nossa vida, quanto cristão, é realizar a mesma obra que ele realizou. E me deixa aqui uma dica no capítulo de número 8, versículo 12, quando ele diz que ele é a luz do mundo e que aquele que anda na luz que ele é nunca estará em trevas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Fazendo uma relação com o versículo que os irmãos escolheram, de trabalhar enquanto é dia, ou seja, de trabalhar enquanto podemos enxergar o que devemos fazer, nós entendemos, irmãos, que o nosso trabalho não é outro senão iluminar o caminho para que outras pessoas se acheguem a Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando nós olhamos o capítulo de número 8, nós percebemos Jesus sendo enquadrado numa emboscada. Os homens preparam para ele uma cilada, da qual levam para ele uma mulher pega no ato de adultério, e querem que Jesus julgue esta causa. E Jesus, sendo luz do mundo, ele nos mostra, irmãos, que em toda situação adversa existe uma saída dada por Deus. Existe um direcionamento da parte de Deus para a nossa vida. Quando alguém está esperando Jesus dar um veredito sobre aquela causa, certamente Jesus, tendo um conhecimento, irmãos, do que trazia no coração aqueles homens, Jesus não responde coisa alguma. E os fariseus começam a dizer o seguinte: olha, a mulher foi pega no ato de adultério. A lei diz que devemos apedrejá-la. O Senhor diz o quê? Jesus não disse nada. Jesus se agachou na terra, com o dedo escreveu alguma coisa no chão, e logo se colocou de pé e disse: se algum de vocês não tiver pecado, comece a tirar as pedras que estão nas mãos. Glória a Deus. E um a um, do mais velho para o mais moço, começou a se retirar e jogar as pedras no chão. É uma coisa linda, irmãos. Jesus sai desta situação olhando para a mulher e dizendo assim: vai, minha filha, e não peques mais. A mulher sai dali, irmãos, com um sentimento de restauração, de restituição, sentindo-se perdoada na presença de Deus. E Jesus segue o caminho com os apóstolos. Lá na frente, ele se encontra novamente com esses fariseus, e eles começam a fazer uma série de questionamentos. E Jesus responde a eles dizendo isso: eu sou a luz do mundo, quem anda em mim não está em trevas. E aqueles homens vão se enfurecendo contra ele, ao ponto deles seguir o texto e dizendo assim: olha, vocês creem na lei de Moisés, que diz que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu estou testificando de mim mesmo e do meu Pai que testifica de mim. Porque eles tinham conhecimento de quando Jesus foi ser batizado,
daquela voz que bradou do céu, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Aleluia! Eles ouviram João Batista dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles tinham esta ciência, que o testemunho de Jesus era verdadeiro, e Jesus disse assim: eu estou testificando de mim mesmo, e por mim o Pai testifica também. Mas eles, como que não querendo enxergar, não querendo ouvir esta verdade, eles torciam o nariz, davam de ombro, diziam que Jesus estava equivocado, porque na concepção deles, Jesus não estava falando do seu pai sendo Deus, mas sendo José. Isto na visão deles. Jesus segue o texto dizendo assim: olha, eu sou aquele que apontei o caminho. Se as minhas palavras estiverem em vós, vocês serão limpos. Ele continua dizendo que aquele que conhece a verdade é livre por esta verdade. E ele vai seguindo o texto, ao ponto de chegar a um ponto deles dizer assim: que verdade é essa? A verdade que eu vos prego, que eu vos trago, é que eu sou a luz do mundo. Vocês me ouvem e não aceitam, porque vocês não são filhos da verdade. Eles disseram assim: nós somos filhos de Abraão. E ele diz assim: mas Abraão ouviu que eu viria e muito se alegrou. Alguém vira para Jesus e diz assim: mas como pode isso? Porque Abraão, Moisés, os nossos pais já morreram. Você não tem nem 50 anos e diz que viu Abraão? Ele diz assim: na verdade, vós não querem ouvir. Porque ele não estava dizendo que era filho de Abraão, ele estava dizendo que era filho de Deus. E ele diz assim: mas nós somos filhos de Abraão, legítimos. Jesus vira para eles e diz: se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Mas como vocês não são filhos de Abraão, e aí Jesus foi muito duro, disse para eles: sois filhos do diabo, porque ele é homicida desde o princípio. Porque Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, sabia que o desejo deles era matar a Jesus. Olha que coisa interessante. Mas Jesus não se abate com isso. Ele continua a pregar. E quando ele diz para esses homens que eles são filhos do diabo, a Bíblia diz que esses homens se enfureceram e todos eles passaram a mão em pedras. Aí sabe o que Jesus faz? Como que se ocultando no meio deles, atravessa por aquela multidão enfurecida e se retira do meio deles. E alguém fica ali com as pedras na mão querendo alguma explicação. E cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus já tinha ido, meu irmão. Se Jesus, irmãos, quisesse, tinha destruído a todos num só momento. Mas a Bíblia diz que ele não veio para destruir, mas ele veio para salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome santo do Senhor. E se fosse a hora, Jesus teria se entregado como fez, mas ainda não era chegada a hora. Jesus tem o controle da hora, do momento certo. Ele sabe a hora de agir no nosso meio. Então fique tranquilo nesta noite, porque enquanto estamos adorando a Deus, Deus está trabalhando em nosso favor. Olhe para a palavra de Deus. E saindo Jesus dali, daquela congregação, daqueles homens enfurecidos, ele se retira. E é interessante que atrás vai os discípulos, os apóstolos, e eles estão caminhando. Quando eles vão passando muito próximo ao templo de Jerusalém, próximo à porta chamada Formosa, eles veem ali um cego. Eles veem não, né? Jesus viu. Se você observar o versículo de número 1, vai dizer que quando eles iam passando, Jesus viu um cego. Sabe o que me chama a atenção? É que muitas vezes nós passamos desapercebidos. No meio de uma multidão, parece que estamos sozinhos. Parece que por hora, no meio até mesmo da congregação, estamos aqui vivendo um momento tão gostoso. Mas dá essa impressão que ninguém nos percebe. Parece que tudo que acontece conosco é problema só nosso. Parece que não há quem possa estender a mão. Por hora parece que não há quem se comova com a nossa situação. Por hora parece que alguém não está preocupado com o que está acontecendo. Parece que alguém passa pela gente e a gente parece ser invisível.
Deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Um tempo atrás, na minha vida, eu passei um desemprego muito grande. E eu trabalhei, irmãos, como líder de gari, varrendo rua. E eu acho interessante, irmãos, que talvez você nunca tenha vivido essa experiência. Mas você sabia que você vestido de gari, acontece uma coisa sobrenatural, pastor? Você fica invisível. Você vestido de gari, não tem quem te dá bom dia. Não tem quem te estende a mão. Não tem quem te ofereça água. Não tem quem fale para você, olha, vai na tua força. Quando eu olho para a situação deste cego, eu acredito que o sentimento do seu coração era o mesmo. Ele era um homem invisível. As pessoas passavam por ele e o desprezavam. As pessoas passavam por ele e não faziam caso dele. Ele estava sentado ali, quem sabe por horas, dias, meses, anos, pois a Bíblia diz que ele nascera cego. Ele era imperceptível. Mas eu acho lindo que Jesus está saindo de uma situação tão adversa. E sabe o que eu acho bonito? É que Jesus tem tempo para olhar para este homem desprezado. É que Jesus consegue enxergar este homem num canto. É que Jesus consegue ver o esquecido, o abandonado, o rejeitado. E não faz, irmãos, acepção desta pessoa. Eu acho lindo que Jesus aqui nesta noite, no nosso meio, Ele pode, meu irmão, enxergar a minha e a sua vida. E ainda que você se sinta rejeitado por alguém, Jesus está dizendo, você não está só. Eu estou com os meus olhos sobre a sua vida. Eu acho lindo isso no texto, acho lindo. Esse texto, irmãos, é um dos mais lindos da Bíblia. Então a boa notícia que eu tenho para o teu coração aqui hoje é que não importa como foi que você chegou, quem te trouxe ou por que você veio, o que importa é que Jesus viu, Jesus te achou no meio da multidão e Ele está pronto a mudar a sua sorte aqui nesse lugar. Alabadarabácia. Eu sinto a presença de Deus, irmãos, enquanto eu vou falar. Aleluia. Como é bom, irmãos, saber que Deus está no lugar. É bom, é bom. Aleluia. Eu olho para o texto e eu vejo um Jesus que quando Ele para e vê, Ele não só para e vê como eu faço muitas vezes. Às vezes eu vejo alguém em necessidade e parece que o dia a dia nos rouba, irmãos, a sensibilidade de parar, de ouvir, de tocar, de chamar para uma conversa. Quais são as obras que Jesus quer despertar em nós aqui hoje? É de se pôr no lugar do outro, é de sentir o que o outro sente, é de despertar em nós, irmãos, um desejo de se importar mais com as pessoas, de não ter as pessoas como invisíveis, como não sendo um problema nosso. Não, Jesus quer restaurar em nós as obras que Ele fazia. Qual é a obra que Jesus fazia? Ao passar pelo necessitado, pelo aflito, pelo contrito, eu não faço caso de que não é da minha conta, mas eu paro para ouvir a sua dor. Ser participante do sofrimento alheio. O desafio do cristão é esse. A gente olha para a palavra de Deus e é interessante que Jesus vê o cego, porque os demais não tinham visto até então. É como que eu pensando aqui, Jesus vindo com aquele grupo de amigos e irmãos, discípulos e apóstolos, e Ele vem chegando, quando Ele passa, Ele dá uma paradinha assim. E isso faz com que os demais olhem também. E os demais, olhando para o cego, desperta na mente deles uma curiosidade. E eles olham e dizem assim: Senhor, quem foi que pecou para que este homem ou este moço fosse cego? Foram os pais dele? Ou foi ele que pecou? Então eu pergunto uma coisa aos irmãos. Olha que concepção mais absurda que o judeu tinha. Alguém que está cego de nascença pode ser cego de nascença porque ele pecou? Sabe de onde vem isso? Isto vem lá de trás, de quando a Bíblia diz que Jacó e Esaú lutavam dentro do ventre da mãe para ver quem sairia primeiro e quem seria uma nação.
Mas isso é ilustrativo. Porque que criança, meu irmão, um feto que vai lutar no ventre para saber quem vai ser o primeiro a nascer? Isso não existe. A concepção destes homens estava deturpada. O pensamento, a convicção deles, a teologia deles era furada. Quantas vezes, irmãos, nós estamos vivendo por meio de uma religião que está nos induzindo a crer de forma errada no Deus que nós servimos? O nosso Deus vai além, irmãos, do que está na Escritura. Porque Ele não tem um manual de regras a não ser a Bíblia. Ele faz como quer. Para um Ele chegou e colocou os dedos nos ouvidos, passou saliva na boca, e o camarada abriu a boca e falou. Para outro Ele simplesmente ordenou, o homem foi curado. Para outro Ele disse, seja curado, e ele perguntou, está vendo alguma coisa? Vejo como árvores, tocou de novo nos olhos e ele voltou a ver. Qual é a forma de Deus trabalhar? Eu também não sei, mas eu sei que quando Deus trabalha, nós temos vitória da parte do Senhor. Não existe um manual de regras para Deus trabalhar. Não existe uma forma exata que eu possa dizer que Deus vai fazer aqui hoje. Não tem. Mas uma coisa eu sei: se Deus estiver nas nossas causas, nós nunca sofreremos o dano da derrota. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo Jesus dizendo o seguinte: nem este moço pecou e nem os seus pais pecaram, mas isto acontece com ele para que se manifeste a glória de Deus. Que coisa maravilhosa! O que eu vejo aqui, irmãos, é Jesus trabalhando uma questão muito mais profunda, mão armada, e mais do que eu ouvi na minha vida, que eu devia ter morrido lá mesmo, que eu não devia ter saído de lá nunca mais. Mas Jesus me encontrou lá dentro do presídio e disse para mim que tinha uma obra na minha vida e que em 7 dias ele me tirava de lá. E quando Jesus falou isso, ele marcou o dia e ele marcou a hora. Quando eu vi um homem chegar no portão do presídio com um papel branco na mão, eu já estava com a minha sacola de roupa pronta, porque eu criei na palavra de Deus. Eu corri ao encontro daquele moço e eu disse: o que você tem aí? Ele disse: é um alvará de soltura. Qual é o nome que está aí? O nome é fulano de tal. E ele disse assim: sou eu. Ele disse assim: mas você já está com a sacola na mão? Ele falou assim: Deus me avisou de que eu operaria um milagre na minha vida. Deus, irmãos, Ele pode. Quem determina a vontade do meu coração não é mais eu. O coração do homem é enganoso. O coração do homem, meu irmão, ele faz planos, mas se a resposta não vier da boca de Deus, esquece. O que nós estamos, irmãos, querendo? Nós estamos querendo um evangelho que sempre saia daqui para lá com a resposta que o meu coração veio buscar. Glória a Deus. Mas quando a resposta é contrária, alguém diz assim: Deus não falou hoje comigo. Deus falou com você. A questão é: você estava pronto para ouvir? Porque tem coisas que determinamos no nosso coração, pastor Veraldo, que não quero mais que seja diferente disso. E aí, se Deus faz diferente disso, eu não aceito. Mas quem somos nós para aceitar ou não o que Deus quer fazer? Na minha vida, meu irmão, seja feita a vontade de Deus em todo o tempo e na sua também. Eu preciso parar. A Bíblia diz que os pais disseram: não, ele tem idade, ele se vira, ele fala por ele mesmo. Aí eles viram para o moço novamente. Como foi que aconteceu isso? 3ª vez, irmão. Aí o moço vira para eles e diz assim: ué, eu já disse para vocês como foi. Vocês querem ouvir de novo por quê? Querem também ser discípulos de Jesus? Já estava pregando. Aí eles viram para o moço e dizem assim: ei, que conversa é essa? Somos discípulos de Abraão, rapaz. Você que seja discípulo dele, segue ele você. Está querendo ensinar a gente? Meu irmão, sabe o que está faltando muitas vezes para nós? A nós que somos obreiros, às vezes. É ouvir um pouquinho mais do que Deus fez na vida dos outros. Sabe, meu irmão, quando você se senta com alguém que está passando por uma grande luta, você às vezes pensa que vai consolá-lo. Quantas vezes saímos a visitar alguém que estava com problema, e ao chegar lá eu disse assim: meu Deus, me dá uma palavra. E quando eu saio de lá, quem sai fortalecido sou eu. Porque como uma vez nós fomos visitar uma irmã lá na sede de onde nós viemos, uma velhinha, meu irmão, acho que ela é a mais antiga lá da onde a gente veio. E ela com os 2 joelhos muito
muito enfermos, andava com muita dificuldade. E ela não estava mais podendo vir à igreja porque não suportava andar. E a gente foi fazer uma visita a ela, orar com ela um pouco. E quando chegamos lá, ela quis ficar em pé. Eu falei, não, fique deitada. Não, vou ficar em pé para receber o pastor. Eu digo, não, meu irmão, fica aí. Ela, não, meu irmão, eu não posso andar muito longe, mas em pé eu posso ficar, graças a Deus. E levantou-se com muita dificuldade, se pôs em pé, estendeu a mão, me deu um abraço e disse, pastor, que bom que o senhor veio, sente-se aí, ajeitou uma cadeira para mim, sentei e ela sentou do outro lado. Aí a gente começou a conversar, aí ela foi contando as bênçãos de Deus. Bênçãos de Deus, bênçãos de Deus, bênçãos de Deus. E o meu coração foi se enchendo. E ela contando bênçãos de Deus, bênçãos de Deus. Eu digo assim, minha irmã, mas a senhora não está enferma, não está doente? Ela falou assim, isso aqui? Meu irmão, isso aqui é só o meu joelho. Isso aqui, se Jesus quiser curar, Ele cura. Meu irmão, o que Deus já fez pela minha vida, eu não posso reclamar de nada. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aí sabe o que acontece? Eu vou preocupado em entregar uma palavra e saio fortalecido pela palavra da irmã. Jesus está dizendo, fazeis as minhas obras enquanto é dia, porque logo vem a noite enquanto ninguém pode fazer. Quando a gente olha para isso, a gente vê aqueles homens rangendo os dedos e dizendo assim, vai embora daqui, pega seu pai e sua mãe e some daqui, desaparece, não pisa mais aqui no templo. Aí eu acho lindo, eu prometo parar já. Dá para escutar mais 5 minutos? Olha só, vai embora, pega sua mãe e seu pai e some daqui, não entre mais aqui não, vai falar desse Jesus para lá. Ele vai embora, quando ele vai saindo, ele se depara com quem? Jesus. Olha aí na sua Bíblia, no capítulo 9 de João, versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado e quando o encontrou, perguntou. Olha o que eu acho lindo, irmão. Tem coisas acontecendo com a gente e a gente está achando que ninguém está sabendo. Mas Jesus ouviu. Mas não diz quem foi que contou. Jesus sabe o que está acontecendo comigo e com você aqui hoje. Não fique preocupado, meu irmão. Você está aqui ouvindo uma boa palavra e Deus está trabalhando na sua causa. Você está aqui, meu irmão, talvez preocupado com o dia de amanhã. Entrega nas mãos do Senhor. Ele já ouviu ao teu respeito. Ele está vindo ao teu encontro. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz que Jesus vai e encontra-se com ele. E ele diz assim para o cego, crês tu no Filho do Homem? Ele diz assim, mas Senhor, quem é ele? Para que eu possa crer. Jesus responde, tu já ouviste, e é este, eu mesmo, que eu estou falando contigo. Ele diz assim, creio, Senhor. E aí a Bíblia diz que ele dobrou-se e o adorou. Só que essa adoração foi diferente, pastor. Sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente está, irmãos, expulso da religiosidade, quando as tradições dos nossos pais são quebradas, alguém pode dizer aqui nessa noite, pastor, eu tenho ainda alguma coisa que me prende lá atrás. A minha casa, meu irmão, sempre foi dito, somos católicos, apostólicos, romanos. E aí orava-se lá Ave Maria, o Pai Nosso e um monte de outras rezas. E minha avó, irmão, tinha um terço com as bolinhas, e ela ia repetindo aquela oração mais de 100 vezes. Eu falava, meu Jesus, passava uma hora lá, mas estava buscando a Deus. Do jeito dela, mas estava, sem entendimento, mas estava. Mas chegou um dia, meu irmão, que ela quebrou com a religiosidade. Ela adentrou um tempo por muito convite nosso. E ela com 84 anos, se não me engano, ela levantou as mãos no culto. O pastor olhou para mim e disse assim, o que sua avó quer? Veja lá. Eu desci lá e falei, pois não, vó, o que a senhora está precisando? Ela falou assim, que hora que ele vai perguntar de aceitar Jesus? Eu digo assim, vó, espera só mais um pouquinho, que ele ainda não acabou de pregar. Aí eu voltei e me sentei. Passou 15 minutos de mensagem, está ela com as duas mãos assim. Aí ele falou, veja lá o que ela quer. Corre lá, fala, vó, o que está acontecendo? Ele não vai perguntar se quer aceitar Jesus? Quando fez o apelo, ela saiu do lugar com as mãos para cima, chorando e dando glória a Deus. Veio aqui à frente, dobrou os joelhos com muita dificuldade e saiu do culto dizendo para mim assim, eu quero servir esse Deus que você serve. Sabe o que eu acho lindo? É que Jesus abriu os olhos dela de uma maneira tão maravilhosa
que ela foi para casa. Minha avó, meu irmão, ela foi Miss lá em Botucatu. Ela foi Miss da cidade. Ela era uma moça muito bonita, uma velha senhora, assim, muito charmosa. E sempre muito vaidosa, com batom, com aquelas coisas no rosto, uma pintura, e o cabelo bem escovado, e quando não um solzão desse, aquele ocrão na cara, e sabe aquela coisa? Mas uma velha bonita. E ela pegou e disse assim, minha tia me ligou, falou assim, o que vocês fizeram com a avó? Eu disse, eu não fiz nada. Não, vocês fizeram a lavagem cerebral na avó. Eu disse, eu não fiz nada. Você fez sim, mas você não tem vergonha de pegar uma velha e fazer uma coisa dessa com ela? Eu digo assim, mas ela não é doida não. Ela sabe contar dinheiro, ela faz o jogo do bicho, ela tem as coisas dela aí, ela tem decisão própria. Ela falou assim, mas eu não sei o que você fez com a avó. Ela jogou todas as maquiagens fora. Quem mandou? Eu não fui, o pastor não foi. Aí ela disse assim, e pior, ela mandou tirar a santinha de dentro do quarto. Ela ganhou uma santa num concurso de beleza. Uma santa, Santa Maria, aquela do véu azul. E ganhou e colocou lá no quarto. E mandou tirar de lá. Aí minha tia enfureceu. E ela disse para mim, vem me buscar, eu quero ir para o culto de novo. E aí naquele dia ela foi dormir. E quando ela se deitou para dormir, ela disse que escutou a voz de muitos homens cantando forte, com um som de corneta no meio. Podia ser as trombetas. Aí ela se levantou de madrugada, foi lá no quarto da minha tia, bateu na porta e disse assim, Maria, pede para o Silvinho, o meu primo, pede para ele desligar o som, que eu não consigo dormir com essa zoada não. Aí ela disse assim, mãe, só está ficando doida, não tem ninguém tocando nada aqui não, está todo mundo quieto, vá dormir. Ela voltou a dormir, quando ela deitou, se foi pegando no sono, ela escutou de novo as mesmas vozes e aquelas cornetas tocando. Ela se levantou, sentou na cama e disse assim, Deus, se é o Senhor que quer falar comigo, mostra para mim, porque toda a minha vida eu clamei para esta santa e não tive resposta, mas eu preciso ouvir hoje, se o Senhor tem mesmo alguma coisa para minha vida. Me mostra se o caminho que eu escolhi seguir agora é o certo para mim. Quando ela acabou de deitar na cama, ela disse que entrou pela janela uma pomba branca, muito grande, atravessou pela janela fechada e deitou e entrou no peito dela. E ela ouviu aos ouvidos dizer para ela, minha filha, eu sou o divino Espírito Santo de Deus e venho para te confirmar, o caminho é este, andai por ele, louvado seja o nome santo de Jesus. Naquela mesma semana Deus recolheu a minha avó. Isso não foi para a glória de Deus? Isso não foi para a glória de Deus, irmão. Mas ela morreu, mas foi para a glória de Deus, morreu salva na pessoa bendita de Jesus Cristo. De que adianta nós vivemos aqui uma vida inteira, pastor, e chegar no final da nossa carreira, não saber para onde vai? Glória a Deus, aleluia. E aí eu termino dizendo aos irmãos o seguinte, aquele homem, depois de expulso da igreja, ele adorou a Jesus. Quando você expulsar da sua vida essa religiosidade, esta coisa de que Deus só faz se for assim, esta coisa de que, olha, eu acho que eu estou pagando pelo pecado, meu irmão, Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus Cristo é perdoador, é Ele quem pode mudar a nossa história aqui hoje. Eu quero te convidar a se colocar de pé. A Bíblia diz, amém, que aqueles homens viram Jesus conversando com aquele cego de novo e disseram para ele, olha, você quer dizer que nós somos cegos? Nós enxergamos muito bem. Jesus vira para eles e diz assim, por que vós estáis dizendo que enxerga bem, é que vocês são culpados. Porque se vocês não enxergassem, vocês seriam felizes, porque os seus olhos se abririam hoje. Qual era o milagre que Deus estava fazendo no meio daquela multidão? Não era somente abrir a visão do cego, mas estava corrigindo a visão dos que estavam em volta. Talvez você não consiga ver a glória que Deus tem manifestado na sua vida, os problemas que Deus já resolveu por você, as vezes que Deus te livrou. Quantos foram os livramentos para você chegar aqui hoje? Deus quer abrir os teus olhos.